Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito, 22º dia, 365 dias na palavra. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando nesse vídeo, nesse canal, pela primeira vez, nosso propósito consiste em, todos os dias, nos encontrarmos, nos reunirmos para ler a palavra do Senhor. 15 a 20 minutos, vamos ler todos os dias e durante um ano, quando chegar no final, nós já teremos lido toda a Bíblia para a honra e glória do Senhor. Então eu já te convido a fazer parte. Se você é cristão, você nunca leu a Bíblia, então eu te convido a se alimentar da palavra de Deus, palavra que aumenta a nossa fé, que nos ensina, que nos liberta, que nos corrige. É só bênção, só vitória. Amém? 1,5% do seu dia você vai se dedicar à leitura da palavra. 15 a 20 minutos vai ser maravilhoso. Então clique aqui acima, tá? E venha fazer parte e comece seu propósito no dia 1. Amém? Antes de iniciarmos a leitura de hoje, vamos orar. Amém? Como de costume, vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e apresentando o nosso propósito. Amém? Feche seus olhos, Senhor meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos livrado do mal. Ó Senhor, abençoando nossas vidas em todas as áreas, mesmo que nós não possamos ver. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, o Senhor sabe da necessidade do coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Ó Pai, então vem hoje com a tua palavra mais uma vez e fala aos nossos corações. Ó Senhor, eu sei que a tua palavra cura, liberta, nos alimenta. Então, ó Espírito Santo, conduz hoje mais uma vez essa leitura e que nós possamos sair cada vez mais fortalecidos a cada dia nesse propósito do Senhor. Glorificado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Hoje, 22º dia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Já estamos quase finalizando Gênesis. Estamos aí na história de José. Foi vendido pelos próprios irmãos. Amém? Foi vendido como escravo, foi para o Egito, mas uma coisa foi maravilhosa, que o tempo todo o Senhor estava com ele e grande foi a providência do Senhor. Então, como o Senhor fez na vida de José, eu profetizo que ele fará nas nossas vidas. Amém? Então, posse e vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43. Gênesis 43 começa da seguinte forma: os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinham sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse: por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder às perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: deixa o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo e assim ninguém morrerá. Nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponha nos sacos alguns presentes para aquele homem. Leve os melhores produtos dessa terra. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até a minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia.
O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos dos mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: e como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: o seu humilde criado, nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, seu irmão por parte de pai e de mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: sirvam o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Glória a Deus, dando continuidade. Gênesis capítulo 44. Amém? O copo de José. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto ao chão. Aí José perguntou: por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai.
Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: Vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: Temos pai, já velho, e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se ele deixasse, o pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: Não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou e nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Meu Deus, que história linda! Se você não conhece essa história, vocês não podem perder as próximas leituras, que é linda a história de José. É surpreendente o agir de Deus na vida dele. Amém? Dando continuidade, abra agora a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, começa da seguinte forma: a caridade. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. E isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam a cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saibam que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Riquezas no céu. Lindo.
Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Deus e as riquezas. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem compridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é quem estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Ai, meu Senhor. Agora, abra sua Bíblia, irmão, em Provérbios para finalizarmos o dia de hoje, a leitura do dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Provérbios 22 começa da seguinte forma: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. Prestem atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para vocês. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar as respostas. 1. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 2.
Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Glória a Deus! Provérbios 22 concluído com sucesso. Concluímos hoje o 22º dia da nossa leitura do Senhor. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Você é mais que vencedor por estar aqui firme no propósito da leitura da palavra de Deus. Pode ter certeza que grande já está sendo a transformação na sua vida espiritual. Você não pode estar observando agora, mas toda vez que você abre a palavra de Deus, é como se fosse a boca do Senhor falando para você. Então, louvado seja o Senhor por ter colocado esse propósito nos nossos corações da leitura diária da palavra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, maravilhoso és tu, ó Pai. Linda e preciosa são as tuas palavras. Deus, obrigado por falar conosco este dia. Obrigado, Senhor, por cada palavra. Quão grande é o teu amor. Quão infinita é a tua bondade, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que por mais que venham as dificuldades, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor nunca nos deixará faltar nada, ó Pai. Ó Senhor, como o Senhor tem feito com os passarinhos, como o Senhor faz, ó Senhor, com as flores do campo, assim o Senhor faz muito mais em nossas vidas, porque nós somos filhos, nós somos servos dependentes de Ti. Ó Deus, coloca nos nossos corações uma dependência diária da Tua presença, uma dependência diária, ó Senhor, do Teu Espírito Santo, uma dependência diária, ó Senhor, para a leitura da Tua palavra. Que amanhã nós possamos estar aqui, ó Senhor, sedentos para ouvir a Tua voz através das Tuas Escrituras. Ó Senhor, continua abençoando cada um dos Teus filhos aqui, Pai. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Então vai de encontro agora, Senhor. Ó Espírito Santo, estenda as Tuas mãos de providência sobre a vida de cada um de todos os Teus filhos aqui. Continua nos dando força e alegria para que amanhã estejamos aqui firmes e fortes, sedentos para a leitura da Tua santa palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém. O Senhor é maravilhoso, você é mais que vencedor e que amanhã você possa estar aqui revigorado e sedento para a leitura da palavra de Deus. Amém. Palavra de Deus que é só bênçãos para a nossa vida. Já peço a você que deixe o seu like nesse vídeo. Amém. Seja porta de bênçãos, seja canal de bênçãos para outras pessoas, compartilhando e convidando para que venham fazer e participar desse propósito de Deus. Não se esqueça, comente aqui abaixo, fala para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero te conhecer mais e deixe o versículo que mais tocou no seu coração no dia de hoje. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.